Tudo bem, pessoal? Chegamos ao final aqui desse tópico de ataques de internet. Esse é o sétimo ataque que a gente vai estudar, que é o negação de serviço, que é basicamente tradução literal de DOS ou também uma variação que é o DDoS. Bom, talvez você já tenha ouvido falar sobre isso. Se a gente estivesse lá no laboratório, teria como a gente mostrar um princípio disso na prática, uma forma bem básica. Eu vou te mostrar também ao final desse vídeo alguns programas que você pode usar para fazer parte, né, de um tipo desse ataque. Mas cuidado, use para o bem, se é que existe um ataque DOS para o bem, mas o importante aqui é o conceito, certo? E já que é o conceito a parte importante, você repara esse nome DOS aqui, você pode estar pensando, pô, DOS não é um sistema operacional? Pois é, olha só, vamos separar um pouco as coisas. Aquele sistema operacional antigo que era baseado em linhas de comando, em códigos, aquela tela preta, talvez com fundo letras verdes, ou então letra mais cinza, antes do Windows, né, basicamente, era o sistema operacional da Microsoft, que era o Microsoft DOS. E esse DOS era o sistema operacional em disco, tá bom? A gente não costumava traduzir, era só o sistema operacional DOS. Maravilha. Esse ataque que a gente está estudando agora, esse DOS, é o Denial of Service. Denial of Service, que é como se fosse a negação de serviço, tá? E a gente vai explicar o que é uma negação de serviço, que serviço é esse que eles estão negando. O DDoS, ou alguns falam DDoS, é o negação de serviço de forma distribuída, com muito mais gente envolvida, tá bom? Quando a gente vê por aí que algum site sofreu um ataque de negação de serviço, um ataque DOS, muito provavelmente foi DDoS, porque muita gente estava envolvida, muitos computadores estavam envolvidos, e olha só, alguns computadores nem sabem que estavam, o usuário, né, o dono desse computador, muitas vezes nem sabe que estava passando por isso, que estava contribuindo para esse tipo de ataque. A gente vai falar mais sobre isso já já. Mas, em primeiro lugar, do que se trata essa negação de serviço aqui? Apesar de ser um ataque de internet, esse ataque não tem o objetivo de invadir um servidor, nem coletar dados de um servidor, nem mudar o conteúdo de um site. Lembra que a gente viu no vídeo passado sobre desfiguração de página? Esse daqui é um tipo de ataque que vai causar um mal, sim, só que depois de sofrer esse ataque, o servidor não perdeu dados, ninguém coletou dados dele, ninguém enxertou coisa nova. Mas é um problema, tá? Não estou falando que é uma coisa simples, que é uma coisa que é legal de passar quando você foi atacado por isso, mas o objetivo desse ataque, negação de serviço, não é invadir nem pegar dados de clientes, fornecedores e assim por diante, tá bom? O que eles querem com isso, com esse tipo de ataque, é acabar, esgotar com alguns recursos de infraestrutura, né, de redes ou recurso do próprio servidor. O servidor fica sobrecarregado e aí ele pode reiniciar, ele pode desligar, ele pode sobreaquecer ou coisa assim. Geralmente, muito geralmente, a maioria dos casos, eles usam uma rede botnet. O que significa isso? Vários computadores que foram infectados com algum tipo de malware. Lembra que malware não é sinônimo de vírus, tá bom? O vírus é um tipo de malware, é um tipo de código malicioso, que é o próximo tópico que a gente vai estudar. A gente vai falar um pouco sobre vários tipos desses malwares. Então, o que vai acontecer? Ao longo do tempo, alguns atacantes, alguns hackers ou algum grupo deles, né, vai infectando alguns computadores. Computador de empresa, computador de uso pessoal, que nem o nosso aqui, e vai enxertando, vai colocando programas maliciosos ali dentro. Tá bom. Um desses programas pode ser o que eu vou te mostrar mais para frente, mas o que vai acontecer? O seu computador, quando ele está ligado, lógico, né? Ele pode estar a serviço de um grupo hacker. Para fazer o quê? Por exemplo, para atacar um servidor, uma empresa ou o que for, via esse sistema de negação de serviço, que eu já vou explicar, acho que no próximo slide dá para ficar mais visual, inclusive. Mas o princípio aqui da negação de serviço é esgotar recursos de uma rede ou de um servidor, tá? E geralmente eles usam um conjunto de computadores que está infectado, a gente pode chamar também de computadores zumbis. Eles estão a serviço de um terceiro. O computador, você usuário, né, você dono desse computador, às vezes nem sabe que o seu computador está sendo usado ou para um ataque, que nem esse, ou talvez para um outro tipo de ataque, talvez uma força bruta, né, que exija um poder computacional muito grande. Seu computador pode estar, por exemplo, minerando criptomoedas e você nem sabe e não está recebendo por isso, claro, né?
está gastando a sua energia elétrica, o seu poder computacional, a mando de outra pessoa, tá bom? E os principais alvos desse tipo de ataque geralmente são bancos. Teve uma época que estava muito comum disso acontecer, vários foram atacados nesse sentido, e eu já falo por que podem querer fazer isso, né, as motivações para isso. Sites de e-commerce e redes sociais, vários podem passar por esse tipo. Qualquer site, na verdade, se tiver um ataque daqueles distribuídos, daquele DDoS, é muito difícil de você combater isso. É lógico que você pode se precaver, você pode ter uma estratégia, proteção contra o ataque DDoS, mas se não, quando tem muitas solicitações de serviço para ter negações, né, é um pouco difícil de segurar em muitos casos. Vamos entender aqui, ó. Imagina que aqui está a vítima, que pode ser um servidor web, tipo o local onde está armazenado um site, tá bom? Imagina um site qualquer, ele está ali funcionando numa boa. O que acontece normalmente, tá? Esquece um pouco desses zumbis ou do atacante, mas o que acontece geralmente? Você está na sua casa e você quer acessar um site, certo? Qualquer site que seja. Você está na sua casa, quer acessar um site. Você coloca lá na URL esse site, vai haver aquele processo de conversão, né, da sua URL que está escrita, o domínio, para um IP. Isso a gente aprendeu lá na aula de Internet Protocolos, né, que é aquele servidor DNS faz isso, mas a pauta não é essa agora. Mas de fato, o seu computador, quando quer navegar em um site, tem que fazer uma solicitação, tem que pedir uma permissão para esse servidor para acessar os dados. Se for um site normal desses, de venda, de quase qualquer coisa, né, o servidor vai receber essa solicitação e vai dar a permissão para o computador navegar. Simples assim. Esse é o caminho normal de uma navegação de um site. Você faz uma solicitação de acesso a esse site, o site vai autorizar e vai te passar o conteúdo. Uma coisa que pode acontecer, por exemplo, numa área logada, é quando você tenta acessar aquela área, ou então aquele site, que é um site sei lá, fechado, né? Não era para você estar acessando, e o servidor vai te responder, agora o contrário, ele vai responder falando que ele não aceita aquela solicitação, ele vai negar aquele serviço. Por isso que aquele ataque que a gente está estudando chama negação de serviço, porque pode acontecer de um computador solicitar acesso e o servidor vai responder que não. Simples assim, tá? Mas como que funciona esse ataque aqui de negação de serviço? Poxa, se um computador pede algo, pede uma informação, pede um acesso para um servidor e esse servidor nega para esse computador, beleza, é muito fácil e muito rápido para o servidor fazer isso. Agora, se ao mesmo tempo ele tem 20 solicitações de acesso e o servidor tem que negar para todo mundo, tudo bem também, 20 em um instante ali, isso não é nada para um servidor. Agora, se for 20.000 computadores de uma vez e pedindo várias e várias vezes por segundo essas solicitações, vai começando a ficar pesado, né? Mas 20.000, dependendo do servidor, dependendo do data center, ainda está numa boa. Agora, se for tipo 2 milhões de computadores que ficam fazendo essa solicitação por horas, aí vai começar, dependendo do servidor, ele vai ficar sobrecarregado. Imagina que ele tem que receber uma solicitação via placa de rede e processar essa solicitação querendo autorizar ou negar. Ele precisa fazer isso muitas e muitas vezes por segundo, às vezes por vários minutos e até por horas. Vai chegar uma hora que esse servidor pode ficar sobrecarregado, ele pode esquentar muito, ele pode desligar, ele pode reiniciar, ele pode por um acaso desativar a placa de rede dele, ou a placa de rede também por um acaso fica inoperante. E aí o que acontece? Se aquele servidor web tem o site hospedado, se por um acaso o servidor desliga, ou se ele reinicia, ou se a placa de rede para de funcionar, ou qualquer outra coisa assim, aquele site fica inacessível, ele vai ficar fora do ar, certo? Talvez você já tenha visto isso acontecer em algum site, em alguns casos ele está em manutenção, simplesmente era algo programado, todo mundo já sabia, só que esse ataque pressupõe isso, muitas solicitações. Não é só ficar tentando entrar no site, tá, gente? Tem programas que fazem isso de forma mais automatizada. E ele tem que lidar com tanta informação, ele não dá conta e ele acaba ou desligando, ou pelo menos a parte de servir, de prover aquele site, fica inativo. E aí, se alguém,
por exemplo, um cliente de fato quiser entrar nesse site, aparece como site inativo, ou então site inacessível, site inoperante. Isso pode acontecer. Então, olha esse diagrama aqui, essa imagem está querendo te mostrar o seguinte: existe um hacker ou um grupo hacker que quer comandar um ataque do tipo DOS ou DDoS para uma vítima, que pode ser um site de e-commerce, pode ser banco, pode ser o que for, tá? Site da escola, sei lá, né? Então, o atacante basicamente vai se unir com várias pessoas, vários grupos, vai de forma controlada, de forma meio que unificada, geralmente usando um programa, falar as diretrizes, da onde eles querem atacar, por quanto tempo, qual que é os parâmetros, qual que é o IP, por exemplo, da vítima, e aí pessoas de verdade vão clicando nos seus computadores para a coisa funcionar, mas esse é a parte pequena da situação. Grande parte dos computadores que estão envolvidos nesse tipo de ataque, não é força bruta, né? Esse daqui é o DOS, eles são zumbis. Lembra daquele botnet que eu tinha falado? Vários computadores que simplesmente estão ligados e que tinham sido atacados por código malicioso previamente, tá? Nem é no mesmo dia, pode ter sido ano passado ou o que for, tinha programas instalados aqui nesse computador, o computador está ligado, pode estar sendo usado naquele momento para trabalho ou para o que for, para ouvir música, não interessa, mas por debaixo dos panos eles estão rodando um programa que está disparando solicitações, pode estar disparando pacotes de mensagem para essa vítima, para esse servidor. O servidor não vai dando conta, vai chegar uma hora que não dá conta e aí ele cai, né? O site fica fora do ar. E muitas vezes o seu computador está sendo usado para isso e você nem desconfia. Às vezes você desconfia que ele está muito lento, que ele está, por exemplo, com a ventoinha ligada, como quando for notebook, né? Muito forte e você não está fazendo nada com ele, não está fazendo atualização nem nada. O seu computador pode estar sendo usado, pode estar fazendo coisas em segundo plano que você nem sabe, talvez a mando de um grupo de pessoas que tem um objetivo que talvez não seja o seu, tá bom? Olha aqui uma mensagem que apareceu no Twitter, muito antiga, tá, gente? 2012, quando o grupo Anonymous começou a atacar alguns bancos, ataque DDoS em alguns bancos. E aqui eles fazem brincadeira, né? E aí, você já pagou suas contas, vai deixar para a última hora? Cuidado, né? Cuidado com o banco aí. E aí que eu queria falar um ponto, não menosprezando o grupo ou os grupos hacker, mas lembra que eu falei no começo que é o seguinte: um ataque do tipo DDoS não tem como objetivo invadir ou coletar informações daquele servidor, mas ele vai causar algum transtorno, de fato. E o que acontece? O que pode acontecer é o seguinte: poxa, o banco sofreu esse ataque e ficou fora do ar. Aí você vai pensar, pô, mas eu aprendi nessa aula que quando um site tem esse tipo de problema, esse tipo de ataque, nenhum dado é perdido. É verdade. Só que tem um público muito grande que não sabe disso. E aí, quando um site por um acaso fica fora do ar, tem um grupo fazendo um tipo de mensagem aqui meio misteriosa, meio querendo causar medo, vários consumidores de um determinado e-commerce, vários clientes de um banco começam a ficar com um desespero meio grande, porque eles pensam, poxa, eu tenho dados importantes meus naquele determinado site de e-commerce, por exemplo. Eu tenho a minha conta no meu banco, eu tenho dinheiro lá. Tem muita gente que nem tem dinheiro algum e fica com medo de perder tudo e na verdade nem tem nada. Mas brincadeira, né? Mas as pessoas ficam com medo porque existe um grupo, de fato, um grupo hacker que é militante e tudo mais, que tem um poder muito grande e eles ficam fazendo esse tipo de mensagem para causar medo. O ataque de DDoS muitas vezes, pelo menos quando é para o banco, claro, o banco fica, pelo menos o site deles, né, o Internet Bank, fica inoperante por um tempo e milhares de reais deixam de ser negociados. Isso é um fato. Mas esse tipo de ataque quer causar uma desconfiança nos clientes, nos consumidores, do tipo, poxa, o sistema do banco está sendo hackeado, cara. Mesmo com esse, a maioria das pessoas nem sabe que DOS ou DDoS não tem esse tipo de problema de coleta de informações ou o que for, mas, poxa, o site de fato sofreu um ataque. Não conseguiram prever isso, não conseguiram controlar e o site ficou fora do ar. Poxa, essa segurança desse site, desse sistema, na verdade talvez não seja tão boa, né? Poxa, mas causa muita desconfiança, causa muito medo. Esse é um principal objetivo de um ataque DOS para banco: causar receio, causar medo para os clientes. O pessoal começa a ficar meio tenso, meio ansioso, quer sacar todo o dinheiro, colocar debaixo do colchão ou o que for, porque realmente, de fato, sofreu um ataque hacker. Esse ataque não tem o objetivo de coletar seus dados nem de roubar seu dinheiro, mas
fica meio esquisito. Quando é e-commerce, o que pode acontecer? Poxa, o e-commerce trabalha com vendas online, né? Se o site está fora do ar, ele deixou de vender. Se fica, sei lá, meia hora fora do ar, algumas dezenas de milhares de reais deixaram de ser faturados. Imagina se esse tipo de ataque não acontece numa Black Friday ou então perto do Natal. Olha o que pode acontecer. Houve essa, o que pode acontecer. Não estou culpando ninguém, né? Mas o que pode acontecer é que a gente tem alguns sites de e-commerce aqui no Brasil e talvez lá no mundo também, né? Pode acontecer em alguns períodos de uma empresa contratar ali, fazer uma parceria, entre aspas, com um grupo para que esse grupo ataque o concorrente, para que esse concorrente fique com o sistema deles fora do ar ou extremamente lento, para todo mundo reclamar daquele serviço e também comprar na sua loja. Isso pode acontecer. Infelizmente pode acontecer isso. Imagina que o pessoal anuncia, né, algum produto, uma mega oferta, não sei o quê, às vezes pode acontecer sem querer. De fato, ó, não tem nenhum grupo hacker, não tem ninguém querendo o mal de uma empresa, mas teve tantos acessos, tanta gente querendo acessar, comprar, logar no sistema e tudo mais, que os servidores da empresa não suportam. É como se fosse um ataque DOS, só que sem querer. Houve muita solicitação de acesso, o servidor não deu conta e também desligou, né? Ficou fora do ar. Isso acontece, não foi de fato um ataque, mas a gente também, na verdade, tem dificuldade em saber se todos aqueles acessos foram de fato pessoas querendo comprar ou se não tem grupos envolvidos querendo sacanear concorrentes. Isso pode acontecer. O próximo slide vai mostrar para vocês uma tela que não necessariamente foi um ataque que o Twitter sofreu. Mas era muito comum, eu na verdade nem sou usuário do Twitter, nunca fui, mas a gente acompanhava muito problemas de capacidade do Twitter. O Twitter tinha lá os seus servidores, só que frequentemente ele caía, geralmente por excesso de acessos, excesso de usuários ao mesmo tempo. Mas essa tela poderia aparecer, de fato, por quantidade muito grande de usuários ao mesmo tempo, ou porque o site sofreu um ataque DOS, porque na verdade, para o servidor é como se fosse a mesma coisa. Ele teve que responder tanta gente, ele teve que responder tanta solicitação, acessos ou o que for, ele fica fora do ar. Isso pode acontecer, tá bom? Eu tenho aqui alguns exemplos de programas que, se você quiser saber mais, se você quiser procurar, se você quiser testar, aí é por sua conta e risco, tome muito cuidado com isso, cuidado com quem você brinca, né, com quem você acessa essas coisas, mas um dos programas que proporcionam, né, esse ataque que vai buscar a negação de serviço em um servidor é o Mirai, tem aqui, né, um M-I-R-A-I, ele é em modo texto, né, como num Linux aqui, mas basicamente você indica qual é o destino, o target, coloca algumas configurações, aperta um Enter, por exemplo, e ele fica disparando muitas e muitas solicitações ou então muitas mensagens e querendo buscar a queda de um servidor. Um outro que já é com interface gráfica é o LOIC, Low Orbit Ion Cannon. Não tem nenhum canhão de íons de órbita baixa, tá? É só uma brincadeira aqui, mas basicamente, olha como ele é aqui com uma interface gráfica fácil, né? Repara aqui, basicamente, selecione o seu objetivo, né, o alvo, você pode colocar uma URL ou um IP, aí você clica no botão para, entre aspas, travar, ele já fala qual que é o IP, porque aqui nesse exemplo ele colocou uma URL, né? Ele já interpreta qual que é o IP daquele alvo, você consegue setar algumas configurações, algumas opções aqui, qual que vai ser o método, é o DP, ou então é o outro protocolo, é tipo aquele ping, como é que vai ser? Muito mais rápido, muito mais demorado, tome cuidado de você colocar muita força nesse tipo de ataque, senão o seu computador fica sobrecarregado, né? Porque se você está disparando mensagens, sempre você vai receber uma devolutiva. Talvez você receba muitas coisas e fique lento o seu computador, tá? Mas você repara que é muito fácil de usar, você pode procurar saber mais, é o LOIC, L-O-I-C, e aí você clica para começar o despejo, né? Muitos e muitos pacotes ali sendo enviados, você pode pedir para parar. Um outro programa, que é basicamente aqui a base, né, a estrutura, quer fazer esse tipo de ataque de negação de serviço, é uma leve variação do nome, ao invés de ser low, é o high orbit ions, né, o canhão de íons de alta
órbita. Está escrito aqui embaixo também. Então, basicamente, clicou num botão, coloca a URL, coloca qual é o poder, isso daqui é um potencializador, né? Mas aqui eles até falam, ó, cuidado aí, deixa em branco se você não sabe o que você está fazendo. Vai aparecer aqui qual é o objetivo, qual é a potência, se tem booster, qual é o status, e aí você clica aqui em Fire the Laser, é lógico que tá, cuidado, né? Tá escrito errado aqui de propósito, né? Brincadeira, laser é com S, mas aqui pode iniciar o ataque, quantas threads, né? Quer dizer, quantos processos você está usando, rodando no seu próprio computador. Dá para, inclusive, atacar vários outros objetivos, e ele mostra, inclusive, que é um ataque cooperado, né? Um ataque distribuído, aquele primeiro D do DDoS. Várias outras pessoas estão mirando esse mesmo objetivo, e aí tantos pacotes, tantas solicitações, pode acontecer do servidor cair, tá bom? Então, gente, esse foi o conceito do negação de serviço, Denial of Service, ou o Distributed Denial of Service, o DDoS. É um bocado comum disso acontecer, porque não precisa de tantos recursos assim. Um grupo hacker vai se reunir, eles combinam um horário, um dia para isso, eles usam aquela rede de computadores zumbis, os botnets, também para colaborar, colocam um target e aí disparam isso por minutos, por horas, geralmente até o servidor ficar muito instável e talvez cair, tá bom? Esse foi o último vídeo dos 7 ataques de internet que a gente está estudando. No próximo vídeo a gente começa uma nova série aqui de pequenos vídeos falando sobre códigos maliciosos ou malwares, tá bom? Nem tudo é vírus, a gente vai ver as diferenças de cada um deles, também vai falar como é que um malware compromete o computador, as motivações do atacante e assim por diante, tá bom? Até a próxima, pessoal!